Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso Simplesmente Prospere. A busca por dinheiro e bens materiais pode ser uma corrida infinita se não tivermos um ponto de chegada claro. É por isso que estabelecer um padrão financeiro de vida é tão importante e Deus se importa com isso. Já estudamos nas aulas anteriores que o dinheiro não é um problema em si, mas a nossa atitude em relação a ele pode ser. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O ponto principal não é ter dinheiro, mas o desejo insaciável por ele. O dinheiro se torna um laço quando nos escraviza, nos forçando a trabalhar mais, a consumir mais e a perseguir um padrão de vida cada vez mais elevado, sem limites. Quando você estabelece um padrão financeiro, você protege-se da ganância. O desejo de ter mais, a chamada corrida dos ratos, a constante busca por mais riqueza. Pode ser um poço sem fundo. Definir um padrão de vida nos ajuda a dizer basta. Ele nos liberta da pressão de acompanhar o que os outros têm e nos permite encontrar contentamento com o que Deus nos deu. Também liberta-nos para um propósito. Quando o dinheiro não é mais o seu foco, você pode concentrar suas energias, tempo e recursos naquilo que realmente importa. Seu relacionamento com Deus, sua família, seu ministério e a sua missão de vida. Como Jesus disse, ninguém pode servir dois senhores, Mateus 6, 24. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Também, ganha clareza e liberdade. Um padrão de vida definido simplifica suas escolhas financeiras. Ele elimina a ansiedade de precisar de um carro mais novo ou de uma casa maior. Essa clareza traz liberdade e paz, permitindo que você tome decisões financeiras baseadas em princípios e não em impulsos. Deus ele se importa profundamente com a nossa vida financeira e com as escolhas que fazemos. O motivo é que ele se importa com o nosso coração. O dinheiro é apenas uma ferramenta que revela no que o nosso coração está apegado. Já aprendemos, que a Bíblia nos encoraja a buscar o contentamento, uma virtude que se opõe diretamente à insatisfação e à ganância. Em Hebreus 13, 5 está escrito: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Não que eu fale por causa da necessidade, diz Paulo, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar humilhado, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Filipenses 4, 11 e 12. Esses versículos mostram que a verdadeira riqueza não está na quantidade dos bens, mas na capacidade de encontrar paz e satisfação em qualquer circunstância, confiando na provisão de Deus. Em suma, estabelecer um limite para o nosso padrão de vida não é uma restrição, mas uma libertação. É uma forma de dizer a si mesmo e a Deus o que você tem é suficiente e que a sua verdadeira segurança e prosperidade não depende de bens materiais, mas de um relacionamento íntimo com o Criador. Em que ponto você está? Qual é o seu padrão de vida atualmente? É importante parar para analisar. Cada pessoa ou casal aqui nesse curso está numa estação de vida. Talvez tenhamos casais começando a jornada financeira, casamento, filhos pequenos ou ainda aguardando a chegada dos filhos. Talvez até solteiros ou pessoas sozinhas que ainda estão em formação profissional, ou até mesmo pessoas já aposentadas, que alcançaram seus objetivos e hoje vivem dos recursos que acumularam ao longo da vida. Essa é uma análise pessoal, tá? Mas dela deve ser feita. O meu propósito é orientá-lo para que encontre o seu padrão e procure gastar abaixo desse padrão, para desfrutar de paz e tranquilidade financeira sem sobressaltos. Para você que ainda não chegou lá, o planejamento financeiro é fundamental e é uma expressão da nossa mordomia e obediência a Deus. Uma vida centrada em Deus e na sua palavra é uma vida acima da média em todos os sentidos.
Você está preparado para o que virá? Para isso é preciso estabelecer um plano de ação financeira. Você pode seguir um processo simples e prático, alinhado com princípios bíblicos. O primeiro passo é definir seus objetivos financeiros. Não se trata apenas de poupar, mas de ter um propósito claro para o seu dinheiro. Qual é o seu sonho? O que Deus quer que eu faça com a minha vida e os meus recursos? Por exemplo, pagar dívidas. Se você ainda tiver dívidas, essa deve ser a sua prioridade, pois uma pessoa endividada ela não prospera, tá? Comprar uma casa ou uma segunda casa. Seja específico sobre isso. Responda, em qual bairro ou cidade? Como você imagina o tamanho, a arquitetura dessa casa? Qual o valor dessa casa? Ou investir para a aposentadoria? Qual deverá ser a sua renda mensal na velhice? Financiar um projeto missionário? Ter uma reserva de emergências? Ou seja, são questões que você precisa pensar para você estabelecer o seu padrão. A Bíblia nos encoraja a planejar com sabedoria. Diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa de todo precipitado, à pobreza. Provérbios 21:5. Esse versículo mostra que a dedicação e o planejamento levam à prosperidade, enquanto a imprudência nos leva à escassez. Uma vez que você tem um objetivo financeiro claro, é necessário entender a motivação por trás dele. O porquê dá a força para seguir em frente quando as coisas ficam difíceis. Estou buscando isso para o meu conforto pessoal, bem-estar, status ou para glorificar a Deus e abençoar os outros? Um exemplo de propósito. Pagar dívidas para ser livre e ter a capacidade de ajudar outras pessoas. Construir uma reserva de emergência para não ser um peso para a família ou a igreja em tempos de crise. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A sua meta financeira, quando alinhada com um propósito maior, deixa de ser apenas sobre dinheiro e se torna sobre fé. O apóstolo Paulo escreveu que o justo viverá pela fé. Lembrando do que falamos nas aulas anteriores, coloque a mão na massa e crie um plano prático. A sua meta precisa ser dividida em passos menores e mensuráveis, ok? O orçamento, que é o teto financeiro. O orçamento é a ferramenta mais importante. Lembra como fazer? Já começou a colocar em prática? Anote todas as suas receitas e também as suas despesas. A partir daí você pode estabelecer um limite de gastos para cada categoria. Alimentação, moradia, transporte, todos os itens. Isso será o seu teto financeiro. Muitos especialistas em finanças recomendam a seguinte divisão: 50% para as necessidades básicas, moradia, alimentação, 30% para desejos e estilo de vida e 20% para poupança e pagamento de dívidas. Você pode adaptar essa regra à sua realidade. Eu quero apresentar para vocês aqui uma sugestão. Para uma família cristã que recebe até 3 salários mínimos, a divisão ideal do orçamento doméstico deve ser estratégica e alinhada com os princípios de fé. A principal diferença aqui, em comparação com os modelos seculares, é a inclusão do dízimo e da oferta como prioridades, são as premissas, né? Especialistas em finanças cristãs, como o pastor e autor Ron Blue, frequentemente adaptam a regra para 50, 30, 20, que eu falei para vocês, que é muito popular no mercado financeiro, para a realidade de quem prioriza a mordomia. Aqui está uma proposta de divisão recomendada com base nessa adaptação para quem busca uma vida financeira alinhada com a fé. A divisão 10, 50, 30 e 10. 10% para o reino de Deus, que são os dízimos e as ofertas. Esse é o primeiro e mais importante destino do seu dinheiro, uma vida de fé. Entregar o dízimo é um ato de obediência e fé e coloca Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Além do dízimo, inclua as ofertas para causas específicas que tocam seu coração, como projetos sociais da igreja ou missões. A porcentagem aqui pode ser flexível. 50% para as necessidades essenciais, ou seja, a metade de tudo que você ganha. Essa porcentagem deve cobrir todas as despesas básicas e negociáveis. Exemplo, moradia, aluguel, condomínio, alimentação, compras de mercado, transporte, as contas de água, né, luz, gás, internet, se aqui tiver mensalidade escolar dos filhos, despesas médicas essenciais, etc.
30% para a qualidade de vida e para as dívidas. Essa fatia é para que aquilo que não é estritamente essencial, mas que contribui para o bem-estar da sua família. Por exemplo, lazer, né, como cinema, jantar fora, passeios, atividades da igreja, academia, roupa, assinatura de streaming e, crucialmente, o pagamento de dívidas se a família tiver. Se a família tiver as dívidas, a maior parte dessa porcentagem deve ser para quitar as dívidas o quanto antes possível. E, por fim, 10% para poupança e investimento. Essa é a porcentagem para construir o seu futuro. Ela é fundamental para criar segurança financeira e prosperidade a longo prazo. Por exemplo, criar uma reserva de emergência. O ideal é ter o equivalente a 6 meses de despesas básicas. Poupar para a compra de uma casa, para a aposentadoria ou para os estudos dos filhos. Por que essa divisão é eficaz? Ela tem prioridade espiritual, uma vez que coloca o dízimo e a oferta como a primeira alocação, reforçando o entendimento de que Deus é o provedor e a fonte de todas as bênçãos. Também o controle de gastos ajuda a visualizar onde o dinheiro está indo e estabelecer limites claros, evitando o consumo por impulso. Também o foco no futuro. Mesmo com uma renda baixa, destinar 10% para a poupança garante que a família está construindo uma base sólida para o futuro, em vez de viver apenas no presente. Lembre-se que essa é uma sugestão, pode ser ajustada à realidade de cada família, mas o princípio é priorizar o dízimo, estudamos isso na aula anterior, e o sustento com sabedoria é a chave para a prosperidade da vida cristã. Também o plano de poupança. Defina uma quantidade fixa para poupar a cada mês. Automatize a transferência para uma conta separada. O plano do dízimo e oferta, antes de qualquer outra coisa, separe então já essa parte que é de Deus. Isso é um ato de fé e obediência e coloca Deus sempre em primeiro lugar nas suas finanças. Está escrito assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula todas as despesas para ver se tem com que acabar? Jesus nos ensinou que a sabedoria exige planejamento e cálculo antes de embarcarmos em qualquer projeto. Defina um cronograma realista, tá? Pois isso é essencial para você manter a motivação. Distribua seus objetivos em prazos. Curto prazo, até 1 ano. Quitar um cartão de crédito, por exemplo, criar uma reserva de emergência de 1 mês. Médio prazo, vai de 1 a 5 anos. Pagar um carro, poupar para a entrada de uma casa. E longo prazo, que são os acima de 5 anos, poupar para a aposentadoria, investir no negócio próprio. Você lembra do texto? Vai ter com a formiga, considera os seus caminhos e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem dominador. No estio ela prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Provérbios 6, 6 e 8. O exemplo da formiga nos mostra a importância da disciplina, do trabalho árduo e do planejamento de longo prazo, preparando-se para o futuro. Estabelecer um plano de ação financeira é mais do que gerenciar dinheiro, é uma forma de honrar a Deus com que Ele nos confiou. Ele nos deu a capacidade de raciocinar e planejar, e espera que usemos esses dons para sermos bons mordomos dos nossos recursos. Para fechar essa importante lição, eu preparei uma sugestão para vocês fazerem em família, tá? Um mapa mental. Nossos sonhos financeiros para a glória de Deus. Esse mapa mental visualiza como os sonhos financeiros se conectam com o propósito divino, transformando objetivos materiais em ferramentas para o reino de Deus, tá? A boa mordomia, ou seja, os nossos sonhos financeiros para a glória de Deus, Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então vamos lá, a casa própria, né? Propósito, ter um refúgio seguro e estável para a família, um lar para a hospitalidade e para o ministério. É um lugar de paz, onde a família se fortalece e onde amigos e necessitados podem ser acolhidos. O princípio bíblico para você ter a sua casa é assim: com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda substância preciosa e agradável. Provérbios 24, 3 e 4. A casa ela é um sinal de estabilidade e é fruto de planejamento. Um meio de transporte, né? Ou seja, o propósito é prover mobilidade,
para as necessidades diárias, para o trabalho, principalmente para o serviço. Um veículo não é apenas um bem material, mas é uma ferramenta para levar a família à igreja, visitar os doentes ou transportar suprimentos para aqueles que precisam. O princípio bíblico aqui, a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece, Provérbios 10:4. O meio de transporte é um instrumento de diligência, permitindo o cumprimento de responsabilidade e serviço. Mais um item, viagem, mapa mental. O propósito da você estabelecer as viagens, fortalecer laços familiares, apreciar a criação de Deus, adquirir novas perspectivas culturais. Pode incluir a realização de missões de curto prazo ou a visita a outros irmãos da fé em outro lugar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, Mateus 6:21. Ao investir em experiências que nutrem a alma e a família, nosso coração se enche de gratidão e não de ganância. Mais um item, estudo dos filhos, ou seja, dar às próximas gerações a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial e equipá-las para que possam impactar o mundo com sabedoria e conhecimento. É um legado de empoderamento. O princípio bíblico é: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. O investimento na educação é uma forma de semeadura na vida dos filhos, preparando-os para um futuro de propósito. E mais um, a reserva para a aposentadoria, ou seja, procurar garantir a estabilidade e a paz no futuro, evitando ser um fardo para a família e para a sociedade. Isso permitirá viver com dignidade na sua velhice e, se possível, continuar a abençoar os outros. O princípio bíblico é o princípio da formiga, que ela, durante o verão, ela guarda para o momento do inverno. Tá? Provérbios 6:6-8. A formiga ela nos ensina a sabedoria de planejar e poupar para os dias futuros. Também inclua o serviço na igreja. Estar em uma posição financeira que permita dar generosamente para missões, projetos sociais, evangelismo e para o sustento da comunidade de fé. A maior alegria da prosperidade é a capacidade de doar mais, deve ser o seu propósito. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, a verdadeira prosperidade, ela nos liberta para sermos canais de bênção, ok? Nós encerramos aqui mais uma lição do nosso curso Simplesmente Prospere. Estamos chegando ao final dessa série de estudos bíblicos sobre finanças. E na próxima semana nós estaremos encerrando a série das 10 lições, porém nós continuaremos postando vídeos relacionados ao tema sobre prosperidade, tá ok? Um abraço, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.